O segredo espiritual. Sejam todos bem-vindos ao canal O Segredo Espiritual. Eu sou Gabriel. E hoje, você que está aqui agora, pode não estar por acaso. Nos próximos minutos de conhecimento, vamos desvendar um segredo divino que pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua vida. Imagine que neste exato momento, uma força maior está colocando você diante de uma mensagem única. Algo grande está prestes a ser revelado, algo que poucos têm a oportunidade de ouvir. Se você já sentiu que sua vida era parte de algo maior, se já teve dúvidas sobre o porquê de certos desafios ou vitórias, este é o momento. Este vídeo é mais do que uma história, é um chamado. Um chamado que pode estar diretamente ligado ao seu propósito. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode ser exatamente o que estava faltando para você entender o seu papel em um plano maior. Vamos começar. Os selecionados não vieram parar aqui por mero capricho do destino. Há uma mão celestial que orienta cada passo, cada suspiro e cada instante das suas trilhas. Ao refletir sobre isso, me deixo levar pela admiração da genialidade dos desígnios do artífice, que borda nossas narrativas de maneira tão singular, mesmo que nossos olhos não consigam captar a intenção por trás de tudo. Esse apelo tem uma intensidade quase tátil, como se todo o cosmos estivesse armando um plano para nos sussurrar que estamos entrelaçados em uma obra magnificamente vasto. Você não está recebendo isso à toa, hein? Cada peça do quebra-cabeça da existência, passando por dificuldades e conquistas, é meticulosamente arranjada para nos conectar à missão para a qual viemos ao mundo. A crença de que um evento surpreendente está prestes a surgir não é mera impressão. É uma convicção que ressoa nas profundezas do ser. É como se o cosmos estivesse cochichando. Fique atento, uma surpresa está a caminho. E o que mais me toca é perceber que, por mais que as chances pareçam um sonho distante, o grande arquiteto já está em ação, desbravando caminhos e destrancando portas que pareciam seladas para toda a eternidade. Aquele instante em que a gente percebe que a vida está dando uma reviravolta, mesmo sem entender os caprichos do destino, não é? É como um sussurro celestial, uma vibração suave, porém intensa, que revela que a jornada que você abraça está a um passo de florescer de uma forma que sua mente nem ousou sonhar. Essa mudança que está batendo à porta, e que alguns podem considerar uma simples casualidade, é tudo menos acidental. É um convite irresistível. É como se o cosmos estivesse sintonizando no seu canal, moldando os eventos ao seu redor. E o melhor de tudo é que o Criador não só faz o convite, mas ainda te prepara para a dança. Filipenses capítulo 4, versículo 19, garante que ele vai cobrir todas as suas carências, conforme sua abundância nas alturas. E ao refletir sobre isso, uma onda de otimismo invade meu ser. Aqui não é só questão de ter os utensílios à mão, mas de abraçar tudo que alimenta sua missão, a astúcia, a bravura, a confiança e a capacidade de entender. Consigo visualizar quão remota essa promessa pode soar para muita gente, principalmente quando se está lidando com obstáculos ou dificuldades que parecem montanhas a serem escaladas. Acredite em mim, já testemunhei esse espetáculo se repetir inúmeras vezes, tanto na minha jornada quanto na de outros, a ponto de se tornar um desafio acreditar no contrário. O Criador sempre assegura que aqueles que selecionou tenham as ferramentas indispensáveis para realizar sua tarefa. Ele percebe suas vontades antes mesmo de você se dar conta delas, e é como um amigo leal que sempre aparece com a solução certa para cada uma. Parece que ele está sussurrando para nós. Eu já tinha uma intuição de que você ia precisar disso. Acredite em mim. Desculpe, mas parece que você não forneceu um texto para que eu possa parafrasear. Por favor, compartilhe o texto que deseja que eu reformule. O aspecto mais intrigante é perceber que essa generosidade celestial não se restringe a bens palpáveis. Frequentemente, o que nos chega são chances, laços ou instantes de iluminação que nos empurram para a próxima fase da jornada.
Assim, ao vasculharmos o retrovisor da vida, notamos que até os percalços se transformaram em instrumentos nas mãos divinas, esculpindo nosso ser, fortificando nossa alma e nos lapidando para este instante brilhante que vivemos agora. Ao refletir sobre a jornada dos selecionados, surge em mim a certeza de quão revolucionário é perceber que você foi moldado para um propósito singular, como uma estrela brilhando em meio à escuridão do universo. Não existe outra pessoa que possa se comparar a você, nem alguém capaz de preencher as suas lacunas ou realizar a sua missão. Isso, além de ser um grande prestígio, traz consigo uma carga de obrigações. O que me motiva é a certeza de que Deus não nos carrega com um fardo mais pesado do que conseguimos erguer. Ele tem a manha de perceber nossas barreiras, mas também saca-a. Antes de chegarmos a essa verdade, quero compartilhar com você um ponto muito importante. Se você é verdadeiramente o escolhido, você assistirá a este vídeo até o fim. Você saberá em seu coração que esta mensagem é para você, então você vai querer ficar e prestar atenção a cada palavra. No entanto, há uma possibilidade de que, se você não for o escolhido, você pode não passar. Isso é aceitável. Nem todos estão prontos para este grau de compreensão, mas você está aqui por uma razão. Juntos, nesta comunidade em expansão, estamos decodificando o cosmos. Se você quiser que o universo saiba que está pronto para ouvir esta mensagem completamente, digite 777 nos comentários enquanto me ouve tocar este vídeo repetidamente. Se você quiser sentir a intensidade e garantir que está recebendo tudo o que ele tem para dar, dê tempo para ser gravado. Permita que estas palavras ressoem por todo o seu corpo e observe enquanto sua realidade começa a mudar. Capacidade que às vezes nos escapa como água entre os dedos. E se você pousou por estas bandas, saiba que não está navegando em mares solitários. Essa tarefa não é só sua, é um contrato cósmico. A divindade te acompanha a cada movimento, segurando firme a tua mão, apontando a direção e despejando tudo o que for indispensável para o teu progresso. Quem sabe você não consiga enxergar como essa novela vai se desenrolar, mas acredite, o grande palhaço do universo já está na cozinha, mexendo os ingredientes, preparando o banquete que te levará à festa do qual você é o convidado de honra. Isso é a maravilha de ser um privilegiado. É ter a consciência de que sua existência ultrapassa seus próprios limites, que o legado da sua jornada ressoará através das eras, rompendo as barreiras do que é meramente humano. Ao se desnudar para esse objetivo, uma magia peculiar entra em cena. O pavor se esvai e em seu lugar brota a autoconfiança. A falta se desvanece, dando espaço a um banquete de oportunidades, e a incerteza se metamorfoseia em uma crença firme como uma rocha. Você faz parte de um grande esquema celestial, desenhado nas estrelas antes mesmo de você abrir os olhos para o mundo. Esse projeto é como um trem desgovernado que não admite paradas, pois não se deixa levar pelas marés do destino, mas se sustenta na lealdade do autor do universo, que é sempre certeiro. A transformação está pairando e as novidades que se aproximam são mais grandiosas do que você consegue sonhar. Desperte o que há dentro de você, acredite na jornada e fique de olhos bem abertos para o inacreditável. A história se inicia com uma batida na porta, tão surpreendente quanto insistente, quebrando a calma do cotidiano. É engraçado notar que, em situações assim, o coração parece ter uma maré própria, batendo forte antes mesmo de a mente entender o que se passa. Há algo flutuando por aqui, uma vibração no ar que parece pedir licença, como se nos avisasse que o que se aproxima é qualquer coisa, menos rotineiro. E na real, não é mesmo. Ao girar a maçaneta, surge diante de mim um agente do Estado. Não se trata de uma pessoa qualquer, mas sim de uma entidade que parece ter consigo um charme que vai além do que conseguimos decifrar. Ele fica em silêncio,
Mas seu olhar, certeiro e enigmático, fala mais alto do que qualquer discurso poderia fazer. Nas suas mãos repousa uma missiva lacrada com um símbolo que, à primeira olhada, se apresenta como mero enfeite, mas, ao olhar mais atentamente, uma magia peculiar se revela. O carimbo, com seus desenhos labirínticos, irradia uma vibração que percorre a pele, trazendo à tona um misto de admiração e curiosidade. Ignorar a intensidade desse instante é como tentar apagar o sol com uma mão. Parece que o cosmos inteiro se uniu numa dança cósmica, sussurrando a mensagem que precisávamos ouvir. O quieto do oficial não é um abafamento, é um baú repleto de significados. Ele deixa a carta em suas mãos como se fosse um tesouro, faz um aceno que mais parece uma reverência digna de um rei, e num piscar de olhos desaparece, enquanto você fica parado, carregando o fardo daquela minúscula mensagem. Enquanto o cérebro se esforça para entender a maré do que ocorreu, o coração já tem a certeza de que o mundo não voltará a ser o mesmo. Quando o lacre se quebra, uma energia misteriosa parece se soltar, e o nome James surge como um encantamento, esculpido com uma exatidão que desafia a habilidade dos mortais. A mensagem, firme e impactante, revela que James está ansioso para cruzar seus caminhos. Quem é esse tal de James? A designação em si já emana um charme enigmático e uma força impressionante. A narrativa na correspondência beira o irreal. Ele é um ser cuja inteligência ultrapassa a compreensão do comum, uma pessoa envolta em mitos e cochichos, alguém que aparentemente detém soluções para indagações que você nem se deu conta que existiam. A noção de que James detém a senha para trilhas misteriosas, incluindo a sua, é ao mesmo tempo um caldeirão de medos e uma lufada de encanto. É como se a vida estivesse jogando as cartas na mesa, bem na nossa cara, a ponto de ser impossível desviar o olhar. É fácil visualizar a montanha-russa de sentimentos que invade o coração neste instante. Um coquetel de nervosismo, perguntas sem fim e a percepção clara de que algo grandioso está em movimento. Quem sabe você já teve essa sensação esquisita, como se um ônibus de mudanças estivesse a caminho e sua vida estivesse ali, na porta, pronta para embarcar. Aquela intuição misteriosa de que você se encontra à beira de uma transformação monumental, diante de algo que é uma verdadeira montanha-russa cósmica, muito maior do que o seu eu cotidiano. A missiva não revela o motivo do encontro, e talvez isso nem seja necessário. Ser selecionado para esse bate-papo é, na verdade, um convite escondido em forma de surpresa. A aparição de James, mesmo que de longe, traz consigo uma esperança. Ele não é apenas um sujeito qualquer, é um portador de... Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Recados. Um ser que caminha com um pé na terra e o outro nas nuvens. Quais são as palavras que ele deseja compartilhar? O que os olhos dele conseguiram captar? E o mais intrigante, o que ele entende sobre você, que fez com que ele decidisse te convidar para esse encontro? Enquanto a mente flutua nas infinitas opções, uma certeza salta aos olhos. Este instante não caiu do céu. O oficial chegou como um maestro, o selo brilhava como uma estrela e a carta dançava entre os dedos, tudo arranjado por poderes que escapam à lógica mortais.
É complicado fugir da impressão de que você está sendo moldado para uma grandeza, algo que, de um jeito ou de outro, já estava escrito nas estrelas desde sempre. O enigma que envolve James não é apenas uma história inventada, é um caminho que nos leva a um universo que escapa à lógica. Aquele frio na barriga de se deparar com um objetivo grandioso, de sentir que mistérios estão na fila para serem desvendados, é algo que ninguém consegue resistir. O coração tem um GPS que a mente ainda está tentando calibrar. Esse encontro é uma chave que destranca uma nova página, não só na sua narrativa, mas na crônica de algo muito mais grandioso. Ao tocar a carta, a clareza sobre sua essência incrível vai se intensificando. Não se trata só de um recado, mas sim de um apelo celestial, um convite para embarcar em uma jornada grandiosa, que vai além das chatices do dia a dia e penetra nas abóbadas do verdadeiro propósito. A escrita, cuidadosamente elaborada, exala uma presença imponente que não dá para deixar de notar. Cada vocábulo vibra com uma força que ultrapassa a percepção ocular. E ali, frente àquela missiva, não dá para evitar pensar em Moisés, de pé diante da planta em chamas, ou em Maria, captando a notícia do anjo Gabriel. Sente-se uma conexão, como se este instante fosse a continuidade de uma vasta sequência de encontros celestiais que deixam sua marca na trajetória da raça humana. A missiva é bem mais do que um simples retalho de papel, é como um eco de uma busca que talvez o personagem nem soubesse que estava fazendo. Quantas vezes, ao longo da vida, nos pegamos aguardando algo, como se estivéssemos em uma sala de espera de um consultório, sem a menor ideia do que estamos realmente esperando? E assim que esse negócio dá as caras, vem junto com a solução e uma enxurrada de novas dúvidas. Por que comigo, hein? Por qual motivo neste momento? Estou a postos? Essas indagações reverberam na cabeça enquanto a mensagem segue desnudando que James não é simplesmente um sujeito, mas sim um portador de um saber que desafia a razão e as fronteiras do ser humano. Ele é, de certo modo, um fiel defensor de segredos que tem o poder de transformar a trajetória de quem os descobre, e mesmo com a beleza desse instante, aparece aquela pulguinha atrás da orelha. Esse é um traço frequente nas crônicas das relações celestiais. Moisés, com a autoestima lá embaixo, questionou suas próprias habilidades e se viu como um peixe fora d'água. Maria, ao se deparar com o anjo, foi tomada por uma enxurrada de inquietação e uma avalanche de indagações. E quem teria coragem de apontar o dedo para eles? O contato com o divino, com o que ultrapassa o cotidiano, é tão impactante que a dúvida surge como uma sombra inevitável. Aqui a situação é similar. O herói da história experimenta uma salada de sentimentos. Uma pequena gota de humildade diante da grandiosidade do convite, mas também uma chama de determinação que pulsa e se intensifica dentro dele. A missiva vai além de um simples chamado. É como um reflexo que mostra as possibilidades que ele talvez nunca teve coragem de vislumbrar. E essa simples constatação é uma verdadeira revolução. Quem é que nunca teve a sensação de ser um grão de areia na imensidão do deserto, se sentindo uma pulga diante de um elefante incapaz de acompanhar as expectativas grandiosas? Entretanto, o Criador, em sua sabedoria sem limites, não opta por aqueles que se acham preparados. Ele dá poder aos sortudos. E é exatamente essa a mensagem que a carta transmite. Você não está sendo convocado por ser um ser iluminado ou por ter todas as soluções na ponta da língua. Você está sendo convocado porque, de alguma maneira, é uma peça-chave em um quebra-cabeça que ultrapassa a sua capacidade de entender. As narrativas sagradas nos ensinam que situações cotidianas e encontros despretensiosos podem se metamorfosear em marcos surpreendentes quando a mão divina entra em cena. O arbusto flamejante que Moisés encontrou não era só um simples mato. Era o pontapé inicial de uma jornada que reescreveria os capítulos da história. O sim de Maria ao anjo Gabriel não foi só uma resposta, mas o primeiro passo de uma aventura que levaria à redenção para toda a humanidade. E assim, ao se deparar com essa missiva, o personagem central encontra-se em sua própria bifurcação celestial. A convocação não se limita a James, nem a qualquer outra mente brilhante que a missiva cita. É um apelo que ressoa na alma de
Cada um que se depara com essa narrativa, quem sabe, de certo modo, isso também seja um apelo para você. Eis que aparece a questão que não dá para escapar. De que maneira reagir a um desafio tão colossal? A incerteza e o vacilo são normais, mas não tiram a força da convocação. Em muitos casos, é exatamente nas incertezas que desenterramos a verdadeira crença. Fé não é saber a resposta para tudo, mas sim acreditar na trilha, mesmo que ela pareça um emaranhado de dúvidas. É essa fé que germina no peito do protagonista, mesmo enquanto ele batalha com as dúvidas de não se sentir à altura. Pode ser que ele ainda não tenha conseguido decifrar o quebra-cabeça do que está rolando, mas tem plena consciência de que este é aquele instante mágico que vai revirar sua existência de ponta cabeça. E desse modo, a carta se transforma em algo além de simples letras sobre um pedaço de papel. Ela representa um ícone, um sinal de que o Criador se manifesta em instantes que julgamos banais para nos conduzir a jornadas incríveis. Ela é o convite para despir-se do medo, mergulhar no mistério e crer que existe uma força superior orientando cada passo da dança da vida. Quando o protagonista se indaga se este é o instante pelo qual se preparou a vida inteira, começa a entender que não está apenas folheando páginas de um projeto celestial. Ele está experimentando isso. Isso, por si só, já é uma maravilha. A jornada se inicia com um passo tímido, como se cada movimento trouxesse a gravidade de uma escolha que não se pode voltar atrás. A cidade, com sua bagunça e aquela sensação de estar em casa, já é coisa do passado. As avenidas barulhentas se transformam em um silêncio perturbador, como se o universo inteiro estivesse em um momento de suspiro contido. É curioso como o silêncio pode ser uma imensidão tão cativante que transforma cada barulho, o sussurrar das folhas, o discreto estalar dos próprios pés, em algo quase mágico. Nenhuma resposta voltará. Há algo no âmago do protagonista que já intui a verdade, mas ao mesmo tempo percebe que avançar é como um tônico da vida, quase um empurrão de fantasmas do destino que o conduzem a um caminho que sempre lhe pertenceu. A cena se transforma aos poucos. As frentes habituais dos prédios adquirem uma aura quase primitiva, como se fossem guardiãs de eras que ele jamais presenciou. Aspectos que outrora pareciam meras frufrus, agora murmuram narrativas, como se estivessem à espera de um alguém que saiba decifrá-las. Há uma sacralidade quase mágica escondida em cada esquina, em cada nuance de sombra lançada pelas edificações envelhecidas. A estrada parece puxá-lo como um imã, e mesmo na falta de sinalizações ou bússolas, ele tem a certeza de qual é seu destino. E aí, ele aparece na curva, um gigantesco portal enfeitado com padrões vibrantes que ondulam a cada olhar, como se soubessem que você está ali. Não existem vigias nem orientações, mas reina uma convicção sussurrante de que aquele local é como um planeta distante, reservado apenas para os aventureiros mais audazes. Somente aqueles que recebem o sinal têm permissão para passar. Esse raciocínio ecoa como um frio na espinha. Qual foi a maré que levou esse sujeito a ganhar essa chuva de impropérios? Ou, quem sabe, o que estava escrito nas estrelas para ele desempenhar? O arco não pede conversa nem autorização. Ele te envolve numa dança, como se já soubesse a sua verdadeira essência. Ao passar por ele, o clima se transforma. É mais espesso, mais carregado, como se as moléculas estivessem encharcadas com uma força ancestral e intensa. O cenário parece respirar e pulsar, como se tivesse sua própria alma. A cada pisada, o solo engole o som, uma reverberação confusa que estranhamente parece intensificar a potência do instante. Aqui, o silêncio não é um abismo sem som, é como um baú repleto de significados. É aquele tipo de mudez que traz segredos para quem tem ouvidos atentos. À sua frente, um corredor sombrio se alonga, com paredes enfeitadas por emblemas que aparentam ter algo a dizer, mas apenas piscam timidamente em uma luz quase invisível. Ele carrega nas costas o fardo do passado, como se deslizasse sobre os cacos de um império que já dançou em glórias, mas que ainda respira sua alma.
surge uma espécie de respeito inato, como se cada suspiro fosse um grande evento a ser cronometrado. E assim ele encontra as entradas, gigantescas e majestosas. Essas formas parecem quase ter vida própria, vibrando suavemente, como se fizessem parte de um todo colossal, algo que desafia a capacidade de entendimento. Desenhos complexos decoram essas superfícies, contando relatos que soam como lendas atemporais e, ao mesmo tempo, ressoam de maneira íntima. Ele abre os braços, dá uma segurada no pensamento. Não é só a gravidade das portas que te segura, mas o fardo daquilo que se esconde do outro lado. O que está na sua porta? Quais mistérios ele irá desvendar? E será que você está afiado para encarar essa? Contudo, a dúvida não é páreo para frear sua marcha. Uma força superior empurra esse ser, uma combinação de paixão pelo mistério, crença inabalável e um apetite esquisito por conhecimento. Ele pressiona as portas, que se abrem devagar, emitindo um som profundo, como se estivessem chorando ou cantando uma melodia triste. O que se encontra além delas é um universo distinto. O espaço é amplo e carregado de mistério, tão grandioso que dá a impressão de que as paredes não poderiam contê-lo. O espaço brinca com a razão, como se tivesse saído de um conto fantástico e não habitasse nosso planeta. Tesouros divinos se encontram por toda parte, cada um emanando uma aura tão forte que deixar o olhar fixo por muito tempo se torna praticamente uma missão impossível. São itens que fogem da descrição comum, mas que liberam uma energia capaz de fazer o corpo todo dançar como se estivesse em uma festa animada. É como se cada pessoa fosse um contador de causos, narrativas que esculpem o planeta, relatos que moldam o espírito humano. Sentir-se em um pedaço do céu é como carregar uma nuvem pesada nas costas. As palavras fogem de seu alcance ao tentar traduzir seus sentimentos, restando apenas a convicção de que ele está na fronteira entre o mundano e o maravilhoso, entre o que é finito e o que perdura para sempre. A cada passo que dou nesse lugar, é como se eu estivesse afundando ainda mais nas águas turvas do mistério. É um chamado para despejar todo o peso das convicções e acolher o enigma do sagrado. Ele tem a sensação de que, a partir de agora, sua existência irá dançar em um compasso completamente diferente. O domínio do sagrado o abraçou de maneira inescapável, e não há como dar marcha a ré. O ambiente parece uma mistura de terror com encanto, como um filme de suspense com toques de magia. Ao atravessar a fronteira, o herói resgata nas brisas o fardo das narrativas e a força que se entrelaçam no ambiente. Não se trata somente de um local. É como se cada pedra, cada objeto antigo, cada pedacinho daquela área pulsasse de vida, testemunhando segredos que a mente humana quase não consegue abraçar. O tempo parece dançar fora de compasso naquele lugar. Os instantes parecem se espichar, enquanto os minutos se encolhem como se fossem salsichas em um fogo brando, e ele não consegue descobrir quanto tempo ficou fixo, apenas degustando a paisagem que se desenrolava diante de seus olhos. Tesouros de ouro e prata descansam em suportes que dão a impressão de terem sido moldados para algo que vai além do mero enfeite. Todo objeto possui uma vibração única, quase mágica, que provoca um formigamento na pele, como se microexplosões de eletricidade dançassem ao seu redor. Existem lâminas que reluzem como se carregassem uma centelha de vida, diademas que exalam uma majestade além do tangível, e rolos antigos cujas letras dançam sutilmente a cada vez que ele vira o rosto. Cada coisinha por ali transpira um ar de propósito, quase como se todo item fosse uma parte de um quebra-cabeça celestial, aguardando ansiosamente a hora de ser encaixada. No coração do ambiente, a poltrona, não, o majestoso trono, captura seu olhar como um ímã. Gigantesca, composta de uma substância que ele não consegue decifrar, dá a impressão de ter vida, vibrando com um brilho sutil e persistente. Imagens intricadas adornam todas as faces do trono, com desenhos que dançam e sussurram narrativas que nenhuma língua falada poderia decifrar. Não dá para encará-lo sem sentir uma reverência tão intensa que parece que até o trono em pessoa está na nossa frente, avaliando, fazendo o papel de juiz na expectativa de algo.
A janela que fica ao fundo do trono não deixa a desejar em sua grandiosidade. A metrópole que ele cruzou agora aparece tão remota, tão diminuta, como se fosse apenas uma marquinha na imensidão do cosmos. A paisagem revela uma força antagônica. De um lado, a vastidão do nosso mundo cheio de gente. Do outro, a convicção de que existe uma força colossal, intangível, mas que põe ordem em todo esse caos. Ele se vê diminuto frente a toda aquela imensidão, mas em contrapartida, um estalo de entendimento aparece. Ser baixinho não significa ser fraco. É uma chance de se entrelaçar no todo, de se transformar em uma parte de algo que é grandiosamente vasto. Num piscar de olhos, tudo ao redor se transforma. O ar, que já parecia denso, transforma-se em algo quase insuportável. O ar dança numa frequência que ultrapassa o tangível, acariciando algo bem no fundo da alma. Parece que o universo está soltando foguetes de felicidade com a chegada de uma novidade, seja uma coisa ou uma pessoa. Ele pode não enxergar, mas percebe com o coração. Uma aura tão impactante quanto sutil desliza pelo ambiente. Silêncio absoluto, mas o coração bate forte, como se cada pedacinho de você já soubesse algo que a cabeça ainda está tentando decifrar. Essa presença é como um mistério envolto em névoa. Não se trata apenas de uma sensação que ronda, mas de uma presença que parece ter invadido seu íntimo, como se tivesse passado por todos os muros que ergueu sua mente e sua essência e estivesse murmurando segredos que ele desconhecia ser imprescindíveis. É como um tremor de medo com um cobertor quentinho por cima. Ele tem uma convicção tão sólida que não requer comprovação de que está na presença do sagrado. Cada pingo do cenário aparenta ter sido arranjado com a intenção de orquestrar este instante. Os objetos, os rolos de papel, as ilustrações, tudo parece se unir em um grande complô para intensificar a santidade do momento vivido. O herói da história tem a sensação de estar caminhando em uma terra divina, um espaço tão especial onde o mundo material e o céu se abraçam com tamanha proximidade que fica difícil descobrir onde um acaba e o outro se inicia. Assim como Moisés no alto do Sinai, ele se dá conta de que não foi trazido até aqui somente para fazer figuração, mas sim para fazer parte de um grande espetáculo. Ele anda por um terreno desconhecido, mas percebe que, a partir de agora, sua existência nunca mais vai ser a mesma. A atmosfera que te rodeia, preenchendo cada recanto do ambiente, dá a impressão de que está na expectativa. Sem pressa, mas com a convicção de que ele se encontra exatamente no local onde deve estar. E assim, no vácuo do silêncio total, ele se dá conta. Esse é o momento que vai revirar a sua vida. Das penumbras que escondem o trono, surge uma silhueta. Os movimentos ocorrem sem pressa, mas cada passo traz uma aura tão intensa que até o vento parece se inclinar em respeito. James, o agraciado pelos céus, aparece com uma imponência que vai além do que é terreno. Suas roupas não são meras peças de pano. Elas dançam em um espetáculo de cores, encantando os olhares com uma delicadeza fascinante, como se fossem tecidas com a alma de um céu que oscila entre as cores vibrantes do nascer do sol e os tons suaves do entardecer. Cada gesto teu parece dançar sob a batuta de uma força celestial, e o solo, que antes guardava silêncio, agora solta um sussurro gentil, como se aceitasse e valorizasse a majestade do teu domínio. O herói experimenta uma batida acelerada no peito, não devido ao receio, mas pela força magnética do ser que por ora reina no ambiente. Os olhos de James são como um mistério profundo, uma piscina de emoções que desafia qualquer tentativa de explicação. É como se encapsulassem o desenrolar do tempo, desde o começo até o desfecho, reunindo risos e lágrimas do universo. E mesmo assim, há algo estranhamente conhecido em sua fisionomia, como se cada um que o visse ecos de sua própria essência, de suas recordações e anseios mais secretos. Essa dualidade de ser, ora um mistério absoluto, ora um velho conhecido, faz com que sua essência pareça ainda mais fascinante e arrebatadora. Assim que James levanta os braços, o herói da história se dá conta de algo surpreendente. Os padrões reluzem suavemente sobre sua pele, como selos vibrantes que dançam com uma energia celestial.
Cada ícone parece guardar um recado, uma razão de ser, como se fossem narrativas esculpidas à mão pelo autor do universo. A luminosidade é delicada, mas não dá para deixar passar batido, espalhando uma aura de força e união que faz com que o personagem experimente uma mistura de admiração e uma tranquilidade que parece mágica. E aí ele começa a tagarelar. A voz do James vai além de um simples barulho. É como um passeio por um jardim sonoro. Não se trata apenas de sua voz, mas de um evento colossal, como se uma onda sonora ressoasse em cada canto do ambiente. É como se um batalhão de sussurros etéreos dançasse ao redor de suas frases, formando uma sinfonia que invade não apenas os ouvidos, mas a essência do ser. Cada sílaba reverbera com um peso e uma intensidade que tornam impossível ignorar. Ele saúda o herói com uma calma que desafia a imponência de sua figura, mas ainda assim, cada sílaba que escapa de seus lábios transborda a confiança de quem não só saca a essência da situação, como também tem um mapa detalhadíssimo do que está no horizonte. James afirma que o personagem principal pisou no palco de sua vida em uma hora crucial. Suas expressões dançam entre a transparência e o mistério, como se fossem cebolas emocionais que apenas com o passar dos dias ou vivências revelassem suas camadas mais profundas. Ele menciona uma transformação prestes a acontecer, algo colossal que ultrapassa nosso entendimento instantâneo. O personagem principal percebe o peso de suas falas, mesmo que não capture completamente o significado delas. É como se James estivesse semeando ideias para colher sabedoria mais adiante, preparando o terreno para o que está a caminho. E assim James fita intensamente os olhos do principal personagem. Não é um olhar qualquer. É um fuzilamento de olhares, quase impossível de suportar, como se fosse uma lente mágica desvendando não apenas o agora, mas todas as facetas da alma que se apresenta no palco da vida. É um olhar que não aponta dedos, mas que abraça as nuances, que oferece refúgio e, ao mesmo tempo, provoca a reflexão. É nesse instante que o herói, como quem abre uma porta para um novo mundo, entende com clareza que esse encontro vai muito além de um simples instante. É um divisor de águas. Um fragmento em seu íntimo se transforma, uma mudança que escapa de suas palavras, mas que ele percebe como um caminho sem volta. James não aparece só para jogar conversa fora. Ele é como um farol em meio à neblina. Um orientador que não só esclarece, mas também direciona para algo grandioso, um objetivo que vai além do que qualquer cabeça pensante pode imaginar. E mesmo sem ter todas as peças do quebra-cabeça, o personagem percebe que está exatamente no lugar certo, como uma nuvem flutuando no céu ao sabor do vento. Os olhos de James, suas falas e sua essência, tudo isso soa como um sinal de que estamos diante de um instante que transformará não apenas sua trajetória, mas também a trama do destino em si. James encara o protagonista, e a próxima frase dele dissolve qualquer muro de intimidade ou resguardo. Seus comentários não soam como indagações, mas sim como certezas. Ele está por dentro. Cada expectativa, cada receio, cada mistério que o personagem escondeu com tanto cuidado que nem mesmo ele tinha coragem de encarar estão surgindo, como se fossem folhas de um romance que James devorou à exaustão. Na sua tonalidade não paira nenhum sinal de crítica. Existe, na verdade, uma compreensão tão profunda que pode até causar um certo estranhamento. Ser vulnerável é como dançar no meio de uma tempestade, impossível escapar. O personagem principal tem a impressão de estar em frente a um espelho que, além de mostrar sua aparência, revela também aquelas facetas ocultas que ele tentou camuflar, como se fossem segredos enterrados que ele desejava que permanecessem embaixo do tapete. James não se contenta em dar uma volta. Ele continua a dar baile. Ele menciona os desejos que o personagem se recusa a aceitar, das aspirações que engoliu em seco devido ao receio de errar, das horas de incerteza e solidão que o levaram a duvidar de sua própria importância. A exatidão de suas expressões é semelhante a um raio certeiro que rompe qualquer barreira, revelando uma verdade que, ao mesmo tempo, provoca medo e traz liberdade.
E embora a melodia de James ainda reverberasse, uma nova emoção começava a despontar. A convicção de que ser compreendido de maneira tão intensa não é uma prisão, mas sim um convite. É exatamente agora que James desvela uma surpresa ainda mais impressionante. O protagonista não é apenas um náufrago em um oceano imenso e apático. Ele faz parte de um quebra-cabeça colossal, uma trama que vem sendo tecida ao longo de milênios. A cada passo que ele pisou, a cada escolha que fez, até os instantes mais simples de sua jornada, foram como fios entrelaçados em um grande bordado de um plano celestial que ele mal consegue enxergar. A concepção é tão grandiosa que chega a ser um fardo para a mente acomodar. O personagem tem a impressão de que o solo está se desmanchando sob sua pisada, enquanto, ironicamente, uma força grandiosa e firme o ampara. James se vê como um personagem vital em um xadrez universal, onde se desenrolam embates de poderes ancestrais que desafiam a própria passagem do tempo. A presença dele é tudo, menos por mero capricho. A trajetória de sua vida não se desenrolou como um novelo de lã sem propósito. Cada pedra no caminho, cada conquista e cada tropeço foram ingredientes essenciais de uma receita que o levou a este instante. James não se expressa de forma enigmática apenas para deixar todo mundo perdido, mas sim porque algumas verdades só se revelam aos poucos, quando tanto o coração quanto a mente estão afiados e prontos para a dança das ideias. E assim, ele garante que o herói está pronto para descobrir que sua existência possui um sentido que ecoa muito além do que sua imaginação consegue abarcar. A força do instante é quase de deixar tonto. James recorre a histórias do passado como coloridos pincéis em uma tela para dar vida aos seus argumentos. Ele fala sobre José, o garoto que foi negociado como escravo pelos próprios irmãos, só para acabar se transformando no herói de um povo. Ele menciona Esther, uma garota bem normal, que por um empurra-empurra do destino, acabou se colocando na linha de frente para salvar sua turma. Esses contos, que todo mundo já ouviu, agora recebem uma nova roupagem de significado. Não se tratam apenas de histórias do tempo dos nossos avós, mas sim de ecos de um plano celeste que se repete como um disco arranhado, onde indivíduos comuns recebem convites para aventuras impressionantes. O personagem principal passa a ver sua existência sob uma perspectiva renovada. Aquelas situações que antes pareciam bobas ou tão dolorosas que não faziam sentido, agora se transformam em partes de um grande quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente. Os nãos, as incertezas e a dor. Tudo isso foi um ensaio para o grande espetáculo da vida. James não desdenha da importância dessas vivências, mas traz uma lente ampliada, revelando que, tal qual José e Esther, o protagonista também foi moldado para enfrentar um instante como esse. A carga de emoções que essa descoberta traz é colossal. O personagem principal vê lágrimas brotando, não só pela carga pesada das palavras que o cercam, mas pela profundidade do entendimento que vai ganhando forma em sua mente. Ele não é apenas uma engrenagem solta no grande maquinário do cosmos. Ele é um fragmento de uma obra-prima perene, esculpida pelo artista divino com calma e uma pitada de intenção. James, com seu jeito sereno e uma sapiência que transborda, não só fala essa verdade, mas a encarna, como se sua própria vida fosse um testemunho palpável do que articula. O herói da história se dá conta de que está em uma encruzilhada. Ele pode acolher essa realidade, enfrentando todos os percalços e obrigações que ela carrega, ou optar por retroceder, ficar no seu cantinho quentinho, porém com as asas encolhidas. E mesmo que a incerteza dê uma voltinha pela sua cabeça, uma certeza vai tomando conta do seu coração. Ele não chegou até aqui para dar marcha a ré. Chegou a hora crucial, o instante que toda a sua existência o moldou, mesmo que ele ainda não tenha bem claro o que isso realmente implica. James não entrega todas as soluções de bandeja, mas semeia a convicção de que ele foi convocado para uma missão que alterará não só sua existência, mas também a trajetória do próprio destino. James observa o protagonista com um olhar firme que parece palpável, como se cada frase sua fosse um tijolo meticulosamente posicionado para edificar a ligação entre o que se vê e o que se esconde.
Ele inicia a narração de uma partida ancestral, tão remota que parece ter sido esculpida na própria essência do tempo, lutando entre poderes que vão além da capacidade de entendimento dos mortais. Essas potências não são apenas sombras dançantes na mente, mas sim forças vivas que esculpiram os contornos da história, tocando desde os tronos dos monarcas até os pequenos atos corriqueiros do dia a dia. A noção de que existe um mundo tão grandioso e complexo, em constante agitação, algo que escapa à visão humana, é ao mesmo tempo de arrepiar e de encantar. James comenta que essas forças não se atraem por tesouros, diplomas ou quaisquer adereços que a humanidade costuma venerar. Elas navegam em um universo mais profundo, à procura de algo fundamental, que penetra na própria essência do ser. Esse jogo vai além de ser um simples embate entre o bom e o ruim, como muitos costumam pensar. É uma valsa intricada em que até os conceitos de luz e sombra podem se confundir como água e óleo. A meta das tropas em contenda, conforme James, não é apenas reinar soberanamente, mas sim ajustar um balanço universal que determina o rumo de tudo que habita o universo. O personagem carrega nas costas o fardo dessas frases. Ele sempre teve a firme convicção de que sua jornada era uma dança solitária, regida por seus próprios passos e pelas marés da sorte. Neste momento de descoberta, James percebe que sua vida está conectada a algo vasto e grandioso, algo que nunca passou por sua cabeça. Ele não é só um espectador ou um alvo das situações. É uma peça de um jogo que vai além de tudo que já viveu. E como destaca James, cada peça, por menor que seja, desempenha uma função vital na trama desse jogo. A narrativa sobre James ultrapassa o limite da compreensão imediata do ser humano, como um mistério que dança nas sombras da mente. Ele se refere a um grupo que atua nas penumbras, esculpindo acontecimentos mundiais, dirigindo escolhas e tocando almas e intelectos com uma destreza quase de mestre de marcenaria. Essas potências têm raízes tão profundas que nem o calendário da humanidade consegue alcançá-las, operando de formas que brincam com a razão e contorcem a visão. Elas não aparecem na cara. Suas movimentações são notadas apenas pelos efeitos, como uma maré oculta que arrasta tudo na sua trilha. O herói se vê engolido por um sentimento de pequeneza diante da imensidão dessa partida, mas James não deixa que essa noção se transforme em pedra. Ele se expressa com convicção, ressaltando que até a menor das peças pode vir a ser a chave que transforma o destino de um jogo completo. Você vale muito mais do que pensa, ele afirma, sua voz transbordando certeza. As decisões que você toma, as trilhas que decide percorrer, tudo isso reverbera de forma estrondosa, muito além da sua própria existência. James destaca que as maiores lutas não acontecem em terrenos à vista, mas nas dimensões ocultas, onde forças humanas e divinas se enfrentam sem fazer barulho. Essas lutas, invisíveis aos olhos dos mortais, esculpem com firmeza a realidade que nos cerca. Ele provoca o herói a compreender que a realidade que percebe não é o universo inteiro. O verdadeiro cenário das mais épicas disputas permanece em segredo. Contudo, isso não diminui sua autenticidade. Na verdade, são essas lutas que traçam os caminhos da história, da humanidade. Ao escutar tal informação, o herói experimenta uma combinação de apreensão e um peso de dever nos ombros. Como é que uma pessoa tão comum consegue brilhar em um espetáculo tão colossal? Entretanto, James, com seu jeito sereno de mando, enfatiza que o que realmente importa não é a tala de quem recebe o chamado, mas sim a vontade de atender a essa convocação. Você não precisa saber de tudo neste instante, comenta James. O que vale é a sua coragem de avançar, mesmo que o horizonte seja nebuloso. Essa descoberta vira o jogo de ponta cabeça. O personagem principal passou a observar a sua existência através de um novo prisma. Ele se dá conta de que suas decisões não dizem apenas respeito a ele. Elas trazem consequências que ecoam ao longo do tempo e moldam o futuro da turma toda. James não está a criar uma tela simples ou acolhedora. Ele não garante abrigo ou luz,
mas entrega algo infinitamente mais valioso, um sentido para a vida. Assim, o herói da história passa a entender que, apesar de não conseguir decifrar a totalidade do futuro, ele foi convocado para uma missão que merece a pena, algo que supera qualquer receio ou incerteza. Enquanto James encerra sua fala, o protagonista percebe que a aventura que parecia apenas um mero acaso agora o lança no epicentro de um torneio que nunca parece ter fim. O peso da responsabilidade é colossal, porém também surge uma energia renovada no interior dele. Ele tem a plena certeza de que é parte de uma multidão. Ele faz parte de um todo que ultrapassa os limites do imaginável, e de certa maneira, essa noção é bastante para impulsioná-lo a seguir em frente. O clima dentro do recinto se transforma mais uma vez. O silêncio, pesado como chumbo, parece amplificar cada sílaba proferida por James. Ele não faz questão de enfeitar o pavão para mostrar a reviravolta que se aproxima do herói da história. Com uma calma que transparece decisão, James apresenta a opção à vista de todos. Não há choros ou enganações, apenas a verdade despida e direta de uma encruzilhada. O herói da trama pode se juntar à bandeira que James ergue, acolhendo uma missão celestial que vai esculpir os rumos da narrativa, ou pode escolher seguir seu próprio caminho, encarando as reviravoltas imprevisíveis que essa escolha traz. James não oferece tapetes vermelhos em nenhuma de suas trilhas. Ele deixa bem explicitado que optar por se juntar a esse objetivo grandioso não é um passe livre para a segurança ou para momentos de tranquilidade. Na verdade, é como um salto no escuro, uma rendição ao enigma do que não conhecemos, reconhecendo que existem verdades que complicam o tabuleiro da ética humana. É um chamado para se aventurar em um embate galáctico, onde a disputa vai além de vidas ou riquezas, é a própria alma da existência que está em jogo. Você vai se tornar o maestro que rege a sinfonia dos eventos, afirma James, sua voz ressoando como um verbo que não admite contestação. Contudo, essa força não foi feita para você. Ela é destinada à causa que você abraçará. Contudo, James não disfarça o peso da negativa. Caminhar solo é como abrir as portas para os monstros que se escondem nas escuridões da vida, prontos para dar um soco na cara de quem não dança no ritmo da sua música. Ele menciona correrias, solidão e a chance de se transformar em um mero peão em um tabuleiro onde sua opinião não tem peso. Não se trata de um aviso sinistro, mas de uma verdade nua e crua que James revela com a transparência de quem já enfrentou de frente o resultado dessas decisões. A gravidade desta ocasião evoca cenas inesquecíveis dos antigos textos sagrados. James relembra a ousada decisão de Josué, que lançou um desafio ao povo israelita para decidir quem seria o seu verdadeiro senhor, ciente de que essa escolha moldaria o destino de toda uma nação. Ele fala de Pedro, que se viu entre a cruz e a espada, navegando por águas turvas de dúvidas, ameaças e até mesmo questionando sua própria crença. Essas situações não se limitam a contos. Elas são como espelhos que refletem o que o personagem principal está encarando neste momento. A sugestão não se resume a simplesmente optar entre duas trilhas. É um chamado para sair da zona de conforto, despir-se da armadura da indecisão e tomar uma posição clara. É a fronteira entre ser um protagonista na peça do universo ou um mero figurante, à mercê de poderes que ele jamais conseguirá dominar. O herói carrega nas costas o fardo dessa escolha. Não é só o pavor das consequências que o amarra. É a visão de que essa decisão moldará não apenas suas ações, mas também sua própria essência. Conectar-se a algo tão grandioso é como tentar abraçar um elefante numa sala de estar cheia de gente. Ele fica refletindo sobre sua valia, se tem o talento necessário. Porém, por outro lado, existe uma fagulha dentro dele que atende ao apelo, um lampejo de bravura, de intenção, de crença. Ele se dá conta de que dizer não é como fugir da tempestade desse jogo, mas sim abrir mão de qualquer direção ou intenção nele. James observa com olhos de lince. Ele vai no seu tempo, sem pressa nem pressão. A sua maneira de se comportar mostra a inteligência de quem sabe que escolhas assim não se podem empurrar com a barriga. Elas devem ser feitas com a plena noção do que está em pauta.
E mesmo assim, nos seus olhos brilha uma curiosidade muda, como se ele tivesse uma bola de cristal e soubesse de antemão qual será a resposta. O herói da história percebe que atingiu o limite do seu enredo de vida. Cada capítulo da vida dele, desde os deslizes até os triunfos, parece ter tecido um manto especial para este instante. Ele pode não ter todas as chaves do universo, mas sacou que a escolha que fizer neste instante vai moldar não só o seu amanhã, mas também a peça que irá encenar em uma história grandiosa e sem fim. O universo que ele reconhecia se desfez. O que sobrou é uma arena celestial, onde cada movimento ecoa pelo tempo e pelo infinito. Com a respiração ofegante e o coração feito um tambor, ele lança um olhar em direção a James. As ideias que surgem na sua cabeça não pertencem somente a você, são uma entrega ao plano maior que agora ele percebe ter estado ali desde sempre. Ele percebe que está na beira de um precipício, porém também sente que existe algo, ou alguém, preparado para lhe amparar no momento em que decidir pular. Ele já está na pista, preparado para fazer sua escolha. E nesse instante, o cosmos parece estar em compasso de espera, mergulhado em um silêncio profundo, processando a gravidade dessa decisão. James contempla o herói em um silêncio que se arrasta, como se o tempo tivesse parado em uma dança interminável. É como se ele estivesse na expectação de que as palavras prestes a brotar encontrassem a hora exata de saltar, trazendo consigo uma carga que o personagem ainda não está pronto para decifrar por inteiro. E assim, com uma tranquilidade que parece atravessar as arestas do tempo e do espaço, James inicia a dança da revelação da verdade. Ele menciona uma herança ancestral, um fio de sangue que transporta não apenas características físicas, mas também contos, deveres e compromissos. O personagem principal não é apenas uma alma solitária, alheia às suas vivências. Ele é o desenrolar de uma narrativa que teve início há eras e eras atrás. James fala sobre costumes que vêm de tempos antigos, como murmúrios de profecias passadas, carregados de pai para filho, conservados por aqueles que acreditavam que, em uma hora determinada, tudo se uniria em torno de um indivíduo, uma decisão, um caminho a seguir. As falas de James são como um motor que faz o universo do protagonista dançar. Ele traz à mente as fábulas que escutou na infância, pedaços de narrações que aparentavam ser apenas bobagens, mas que agora ressurgem com uma nova roupagem, reluzindo com um sentido que antes lhe escapava. Ele evoca os ensinamentos, os cuidados, os movimentos quase místicos de seus antepassados, que antes se apresentavam como curiosidades sem sentido. Agora, iluminados pelos segredos que James desvela, tudo se encaixa como peças de um quebra-cabeça. Ele compreende que tudo isso não aconteceu por um simples deslizar do destino. Sua turma, suas origens, suas costumes, tudo foi lapidado com carinho para cultivar o solo perfeito para agora. James fixa os olhos nele outra vez. Sua voz é um misto de seriedade e uma pitada de esperança guardada a 7 chaves. Ele discute sobre opções. O amanhã não se limita a estar bem na sua frente, ele comenta. Ele mora no seu interior. A partir de agora, cada escolha que você fizer não impactará só o seu caminho, mas também o rumo de muitos outros. Essas palavras ecoam intensamente no coração do protagonista. A pressão aumenta, pois ele se dá conta de que a decisão a tomar não é apenas uma escolha pessoal. Trata-se de um movimento que esculpirá o futuro de muitas gerações. Ele não é somente um jovem que recebeu uma herança, é um protetor de um legado, um transformador que dança em um palco onde o tempo e o espaço se entrelaçam. As semelhanças com personagens como Moisés e Jesus começam a brotar como flores em seu pensamento. Moisés, ao desvelar quem realmente era e aceitar a missão de soltar seu povo das correntes, não o fez sem um frio na barriga, mas sim ciente do peso que essa escolha carregava. Jesus, que foi visto como a realização de profecias de tempos remotos, decidiu trilhar a senda que lhe era reservada, ciente das renúncias que isso exigiria. O personagem principal se dá conta de que se depara com um impasse parecido, o que o embriaga de respeito e apreensão. James não acelera a hora.
Parece que ele saca que escolhas desse tipo não devem ser feitas às pressas, como quem tenta dançar tango em uma montanha-russa. Ao invés disso, ele apresenta ao protagonista uma surpresa das boas, um abraço acolhedor de compreensão. Ele discorre a respeito da incerteza, do temor e do fardo que o personagem carrega nas costas. Não é preciso estar preparado, afirma James. Em nenhum momento alguém está realmente presente. Porém, a convocação não aguarda pela idealização. Ela anseia pela vontade de agir. Essas palavras carregam um aconchego peculiar. O personagem principal percebe que o que realmente molda sua coragem não é a falta de medo, mas sim a habilidade de avançar mesmo diante da sua sombra. Ele percebe que toda a sua existência foi um ensaio. Não impecável, não sem tropeços, mas o bastante. Cada obstáculo que encontrou, cada decisão que tomou, cada narrativa que escutou, o esculpiram para chegar a este instante. Ele se dá conta de que sua existência, que anteriormente lhe soava como um catálogo de episódios aleatórios, é na verdade uma história habilidosamente costurada, com ele na linha de frente do capítulo mais crucial. James vem se aproximando, trazendo consigo uma aura majestosa que agora se entrelaça com um toque de delicadeza. Ele lembra ao herói da história que o fardo que está sobre seus ombros não é uma carga exclusiva dele. O presente que lhe foi dado traz também uma mão invisível, uma energia superior que enxergará cada passo seu. Você não entrou nessa sem querer, diz James. Você recebeu toda a bagagem necessária. Ainda que estivesse boiando em um mar de incertezas, o esquema ia se desenhando como um quadro em aquarela. Agora, a batata quente está nas suas mãos. O personagem principal percebe a imensidão da ocasião. Ele tem plena consciência de que não há como retornar ao que foi um dia, não após todas as experiências que ouviu, presenciou e sentiu na pele. A decisão aparece para ele, e não é nada simples. Porém, no olho do furacão da incerteza surge um broto, uma vibração de sentido, de conexão e de bravura. Ele nota que sua existência, suas origens, suas decisões, tudo converge para agora. Ele é muito além de uma simples pessoa. Ele é como um farol que brilha no presente, e qualquer escolha que fizer hoje não só esculpirá sua trajetória, mas também acenderá a luz que guiará muitos outros. A sentença ainda vai chegar, mas o personagem central já percebe que, ao acolher sua herança, vai de fato reconhecer sua verdadeira essência, não somente como um sucessor, mas como um escultor do amanhã. Com essa clareza, ele se afunila para enfrentar o que está à espreita. O manto de silêncio que cobre o ambiente é como um grito contido, como se o ar estivesse prendendo a respiração, esperando pela escolha que poderia virar o jogo de cabeça para baixo. James, com seu jeito tranquilo e olhar que fura o véu da superficialidade, fixa os olhos no protagonista, sem pressa, mas com uma expectativa sussurrante que é mais eloquente do que um desfile de discursos. Chegou a hora derradeira. A escolha. A decisão que moldará não só o destino do herói, mas também as reverberações de uma trama que dança entre os séculos e os universos. Está em suas mãos decidir, declara James, com um tom resoluto, embora envolto em ternura. Quem não quiser, não precisa carregar um peso que não é seu. Mas fique sabendo, assim que a verdade bateu à sua porta, a ignorância virou um convite que você não pode mais aceitar. Seja lá como você decidir, a sua jornada vai ganhar uma nova cor. Essas palavras acertam o protagonista como uma flecha certeira. Ele saca que a decisão que tem pela frente não é só entre dois trajetos, mas uma disputa entre o que é hoje e a figura que está prestes a se revelar. A incerteza carrega um peso danado. Ele escuta seus temores clamando, como o ecoar de lembranças das ocasiões em que tropeçou, das horas em que se viu minúsculo e sem forças. Será que ele já deu um jeito na situação? Será que ele merece um título tão grandioso? James, como se pudesse ver as incertezas surgindo em sua cabeça, se inclina um pouco, e suas palavras deslizam como uma faca afiada, mas carregadas de intenção. Ninguém que recebeu o chamado estava com tudo em cima desde o começo.
Josué estava em uma encruzilhada, sem ter certeza se tinha o que era preciso para ser o capitão do barco. Pedro tropeçou um sem número de vezes antes de se transformar na pedra fundamental de sua jornada. Mas a convocação não é para os impecáveis, é para aqueles que estão prontos a se arriscar. Essas palavras ressoam com força na alma do personagem principal. Ele percebe uma ardência aumentando em seu interior, como se uma fogueira esquecida estivesse sendo reacendida. A bagagem da decisão continua pesada, porém ele vai percebendo que, apesar do medo ser um convidado indesejado, ele não é páreo para a bravura que começa a brotar dentro dele. A figura de James, a magnificência do ambiente, os contos que sua ancestralidade traz, tudo isso converge para este instante. Ele percebe que toda a sua trajetória foi um grande ensaio, não para que se tornasse impecável, mas sim para que encontrasse seu lugar neste palco da vida. O ar que nos envolve está repleto de vida. As sombras criadas pelas velas fazem um balé nas paredes, como se fossem bailarinas envolvidas na agitação do instante. Parece que até o cosmos decidiu tirar uma folguinha, esperando em silêncio respeitoso pela escolha que o herói está prestes a fazer. Ele carrega a carga da eternidade nas costas, porém, ao mesmo instante, uma energia poderosa o abraça, como se um braço invisível estivesse entrelaçando os dedos aos seus. James avança um passo, rompendo suavemente a calma ao seu redor. Independente da decisão que você tomar, ela será acolhida, ele afirma. Mas fique ligado, ao dizer sim para essa convocação, você não só estará dando uma reviravolta na sua própria trajetória, vai se juntar a uma aventura que vai esculpir o futuro de muita gente. Ao dizer não, sua aventura não chega ao fim, mas você deixa escapar a oportunidade de ser um protagonista na trama que foi escrita para você. O peso das obrigações é pesado, porém a gratificação é ainda mais deliciosa. O protagonista percebe as palavras ecoando no fundo de seu ser. Ele percebe que não se trata apenas de decidir entre o aconchego do conhecido ou aventurar-se na vastidão do incerto. É uma decisão de se refugiar na penumbra ou avançar em direção ao brilho do que se deseja realizar. Ele recorda das fases da vida em que teve a sensação de que estava destinado a uma grande aventura, mesmo sem ter a mínima ideia do que seria essa jornada. Agora, na frente dele, aparece a solução, porém, é preciso ter bravura para enfrentá-la. Ele fita James e, de repente, um vento diferente sopra por ali. Os seus receios, apesar de ainda estarem à espreita, começam a murchar como flores em um dia nublado. A incerteza se transforma numa luminosidade que ele não consegue pôr em palavras. Ele percebe que agora é a hora da virada, o instante que vai moldar não só suas ações, mas também a essência do que ele representa. Ele percebe que não está apenas optando por algo, está acolhendo uma nova essência. Ofegante, ele finalmente ergue o olhar em direção a James, suas palavras transbordando firmeza, apesar de ainda apresentarem um leve toque de fragilidade. Estou dentro, ele afirma, suas palavras rompendo o silêncio como um raio iluminando a noite. Não tenho a menor ideia do que vem pela frente, mas estou pronto para dançar essa dança. A atmosfera na sala se metamorfoseia em uma nova dança. Não existe festa, mas uma atmosfera de sossego e intenção que flutua pelo lugar. James concorda com a cabeça, seus olhos reluzindo não só com a aprovação, mas também com uma reverência que vai além das aparências. Então sua jornada começa agora, ele diz. E não se esqueça, a solidão é apenas uma sombra, pois sempre haverá alguém ao seu lado. A trilha poderá ser cheia de pedras e buracos, mas você recebeu o convite porque tem talento de sobra, e porque isso é imprescindível. Enquanto o ambiente vibra com uma nova onda, o herói percebe uma transformação interna que o acompanhará para todo o sempre. Ele tem plena noção de que o que está por vir será um verdadeiro quebra-cabeça, quem sabe até um labirinto sem saída para a cabeça humana decifrar. Entretanto, ele também tem plena consciência de que está exatamente no lugar certo, como uma mariposa atraída pela luz da lamparina.
A escolha foi feita, e com isso, o primeiro passo rumo ao futuro que o espera já foi dado. A convocação foi recebida de braços abertos, e assim a aventura tomou seu rumo. James centra seu olhar no personagem principal, sua expressão repleta de um fervor que mescla admiração e anseio. Com um timbre profundo e uma intenção firme, ele inicia a revelação do enigma que envolve a ascendência do herói. Você faz parte de uma estirpe ancestral, ele afirma, um clã escolhido não pela condição social, mas pela lealdade, pela força de enfrentar tempestades e por um chamado que passa pelas grades do tempo. Vocês são como os sentinelas de um saber que oferece a porta de entrada para decifrar o grande design celestial, um mistério tão impactante que esculpiu sociedades, orientou visionários e manteve a alma da realidade em sua essência. Essas expressões iluminam a mente do protagonista, como se uma lampadinha tivesse sido acesa em seu cérebro. Num piscar de olhos, cada fragmento que antes parecia perdido começa a se acomodar como se tivesse sempre estado no seu devido lugar. Ele evoca as narrativas que seus avós lhe contavam, relatos que antes soavam como fábulas despretensiosas, mas que agora se desnudam, revelando segredos escondidos. Os costumes da família, frequentemente encarados como práticas de tempos passados, agora reluzem com um significado significativo. Os itens que foram passados de uma geração para outra, que ele sempre encarou apenas como lembranças emocionais, aparecem diante dele como emblemas de um legado gigantesco. James comenta que essa raça de protetores é bem diferente do que se vê por aí. Não foi à toa que eles foram selecionados, mas sim por uma inspiração celestial, sendo incumbidos de guardar a sabedoria sagrada até que a hora certa chegue, uma hora como esta. O que você possui em suas mãos neste momento não se resume somente a um mistério, James prossegue. É uma conexão entre os ares e o chão, uma passarela que sustenta a essência do plano celestial, mesmo em meio à confusão da vida terrena. Agora, você se tornou a nova parte desse enigma intrigante. O personagem carrega nas costas o fardo dessas frases. Ele se dá conta de que o convite que acolheu não se resumia a uma aventura passageira. Era como receber uma capa mágica que molda quem ele realmente é. Porém, junto a isso, brota também o peso da obrigação. James não vai com rodeios a respeito. Ele não faz questão de enrolar a língua para esconder as pedras que estão a caminho. Abraçar esse legado é como mergulhar em um mar de desafios que sua mente ainda não conseguiu sequer vislumbrar. É como guardar um tesouro sutil, ameaçado por todos os ventos que sopram para desvendá-lo. Contudo, isso também indica que você foi reconhecido como alguém valioso e pronto, mesmo quando acreditava estar sem condições. A lembrança de grandes figuras bíblicas como Moisés e Jesus dança na sua cabeça. Moisés, o herói que conduziu uma nação em busca da liberdade, apesar de se sentir como um peixe fora d'água. Jesus, que vestiu a camisa de mensageiro das profecias, ciente de que isso demandaria um sacrifício de peso, uma entrega total. Esses contos agora não parecem tão fora de alcance. Elas são como espelhos da própria trajetória, sinalizando que os convocados sempre deram de cara com obstáculos grandiosos, mas ao mesmo tempo conseguiram conquistar objetivos muito além do que conseguiam sonhar. James o observa uma vez mais. Sua voz é robusta, mas transborda consideração. Isso aqui não é uma mordomia. Isso é uma missão. A sabedoria que você recebeu não é uma propriedade que se pode guardar a 7 chaves. É um tesouro que deve ser defendido e espalhado na hora apropriada. É uma luz que precisa brilhar, não por orgulho, mas para guiar os que se encontram na escuridão. O herói da história navega por um mar revolto de sentimentos. Ele se dá conta de que sua existência jamais voltará a ser como antes. Abraçar esse papel é como jogar a ideia de normalidade e previsibilidade pela janela, como se fossem velhos sapatos que não servem mais. Entretanto, uma faísca interna começa a brilhar dentro dele. Ele vai percebendo que cada pedacinho da sua vida, as narrativas, os costumes e até os obstáculos, foram como um esboço que o moldou para o agora.
Ele não navega em mares solitários, faz parte de uma árvore genealógica que se estende como um rio sem fim, e agora chegou a hora de ele assumir o timão dessa jornada. James, notando a batalha interna que o herói enfrenta, avança um passo e repousa a mão gentilmente sobre seu ombro. Você não caiu aqui de paraquedas, ele afirma. Todas as gerações que passaram antes de você tiveram que lidar com essa mesma decisão. Agora é a sua vez de brilhar. Está preparado para abraçar a herança da sua família, para resguardar a chave que pode transformar o futuro de uma porção de almas, para alcançar um nível além do que sua mente ousou sonhar? O ambiente vibra em uma sinfonia sutil, como se cada item, cada canto escuro, estivesse à espera da decisão do herói da história. Ele tem plena consciência de que vacilar não é uma opção. A decisão é nítida, porém deixa um frio na barriga. Ele infla os pulmões, percebendo a gravidade da situação, mas também a energia que começa a borbulhar em seu interior. Ele fixa o olhar em James e com uma entonação decidida diz: "Estou dentro. Eu acolho a herança, a tarefa e tudo o que ela trouxer na bagagem." As palavras flutuam no ambiente e o silêncio que vem a seguir não é um vácuo, mas sim um baú repleto de significados. James exibe um sorriso que transborda alívio e um aceno de aprovação, como se tivesse encontrado um bálsamo para a alma. Com isso, sua aventura de fato se inicia a partir deste momento, ele comenta. Você é uma peça de um quebra-cabeça gigante, algo que vai além da sua existência e vai esculpir o amanhã. As suas escolhas a partir de agora não só selarão o futuro do saber que guarda as 7 chaves, como também moldarão o amanhã de muitos que nem imaginam que estão à caça desse mesmo saber. O personagem principal carrega nas costas tanto a responsabilidade quanto a grandeza dessas expressões. Ele tem plena consciência de que a estrada adiante será cheia de pedras e buracos, mas também tem certeza de que já afiou suas ferramentas para essa batalha. Ele não é apenas uma pessoa, é o protetor de uma herança, um transportador de uma luz que precisa seguir reluzindo. E com essa nova visão, ele inicia sua jornada repleta de desafios. Ao atravessar a entrada do recinto e voltar ao universo familiar, o herói percebe que já não há como voltar atrás, sentindo-se metamorfoseado de maneira irreversível. A cada inspiração e a cada pulsar do coração surge uma nova essência, um sopro de algo que nunca havia se manifestado antes. A urbe se apresenta à sua frente, como um velho amigo, mas com uma nova. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Roupa que a deixa um pouco esquisita. As luzes brilham como estrelas cadentes, os sons ecoam como risadas em festa, mas existe algo que agora o separa desse habitual. Ele nota que, enquanto o universo ao seu redor continua na mesmice, sua essência experimentou uma revolução interna, e isso muda a dançante coreografia do universo. Os movimentos que antes fluíam como um rio, agora arrastam um fardo inesperado. Todo passo parece carregado de uma intenção.
mesmo que a pessoa ainda não tenha clareza sobre qual é essa intenção por completo. A turma ao seu redor continua a tocando a vida como se dançasse uma valsa, sem perceber o bastidor oculto que agora ele passou a entender. Ele contempla as massas deslizando pelas avenidas e experimenta ao mesmo tempo um laço e um distanciamento. Ele os observa com uma nova perspectiva, não mais como figuras isoladas, mas como fragmentos de um grande mosaico, como peças de um quebra-cabeça que agora consegue montar com mais clareza. O barulho urbano que antes soava como um amontoado de notas desafinadas, agora se transforma em uma sinfonia cheia de nuances e ritmos. Ele capta ritmos, diálogos, uma corrente escondida que entrelaça tudo ao seu redor. Sentir que ele está incluso nesse turbilhão é como carregar um peso nas costas, mas ao mesmo tempo acende uma chama de inspiração dentro de mim. Cada pequenino pormenor parece dançar com uma essência que ele nunca havia percebido antes. Ele carrega nas costas o fardo de um mistério, como se fosse uma mochila cheia de pedras preciosas, a obrigação de ocultar um tesouro tão valioso que não pode ser dividido, nem com os amigos mais chegados. Isso o coloca em uma bolha, mas curiosamente o faz ficar mais robusto. Ele tem plena consciência de que a tarefa que abraçou pede discrição, prudência e uma pitada de garra. Ele se tornou um sentinela, não somente de saberes, mas de uma promessa, de um fio que entrelaça o ontem com o amanhã. Ao andar pelas calçadas, uma dúvida flutua como um balão no ar. Como é que se leva a vida quando se tem em mente tudo o que ele aprendeu agora? Ele se dá conta de que não tem como retornar ao que foi um dia. As escolhas que antigamente soavam simples agora trazem um fardo colossal. Toda palavra proferida, cada gesto que se concretiza, cada decisão tomada é o espelho da máscara que ele decidiu usar, e ele percebe que não está apenas sob o olhar atento de James ou da turma que ele defende, mas de potências ocultas que desenham o futuro da humanidade. Simultaneamente, ele percebe uma energia interna que jamais havia conhecido até então. Não se trata de estar livre do medo, mas sim de ter uma bravura que faz as pernas tremerem de emoção. Ele tem ciência de que a trilha será cheia de obstáculos, que irá encarar desafios que irão pôr à prova não apenas sua resistência, mas também sua crença e certeza. Contudo, ele tem plena noção de que foi moldado para essa missão, mesmo sem estar ciente disso em suas origens. A cidade se assemelha a um cenário de guerra em mudez, onde as forças citadas por James trabalham incessantemente, esculpindo destinos, alterando decisões e movimentando peças ocultas no xadrez da vida. E ele, mesmo que pareça só uma miniatura no tabuleiro, é uma dessas peças, mas uma peça que tem o poder de decidir, de fazer acontecer e de deixar sua marca. Isso tira o sono dele, mas também acende uma chama de criatividade. Ele carrega nas costas tanto o fardo quanto a divindade desse encargo. Contemplando a linha onde o céu encontra a terra, ele pondera sobre o que está por vir. Ele está mais perdido que cebola em salada de frutas, mas tem a certeza de que cada passo deve ser dançado conforme a música que seu novo objetivo toca. A incerteza permanece lá, mas está encoberta por uma nova garra. Ele se transformou em outra pessoa, de jeito nenhum. As lições que ele absorveu transformaram sua essência e o que está por vir em seu futuro. Ele inspira profundamente, percebendo as batidas da vida à sua volta. Seu cérebro fervilha em busca de respostas, mas seu coração está afiado, pronto para a aventura. Ele tem plena consciência de que, qualquer que seja a tempestade que chegar, ele a enfrentará com a garra de um artista que finalmente descobriu sua importância em uma tela muito maior do que sua própria figura. Com essa ideia na cabeça, ele avança mais um pouquinho, e não é só para voltar para o seu canto, mas para dar início a uma aventura que vai esculpir não apenas seu futuro, mas também o de uma galera por aí. A saga do nosso herói vai além de uma simples história. É como se fosse um reflexo de todas as pedras no caminho, inseguranças e decisões que todos nós já encaramos em algum ponto da nossa jornada. Tal como ele, todos enfrentamos aqueles instantes em que somos desafiados por algo que parece ser um gigante em relação a nós.
Não estamos falando de portais mágicos ou de cartas lacradas, mas sim daqueles momentos decisivos em que ouvimos uma voz interior nos convocando. Pode ser algo leves como um segredinho que faz cócegas na monotonia ou uma verdade escandalosa que grita para ser notada. Como os protagonistas de uma comédia, somos todos desafiados a tomar uma decisão. Abraçar o aconchego do nosso mundinho conhecido ou dar um salto destemido rumo ao mistério do desconhecido. Essa aventura não é simples e nem deve ser. É normal questionar, vacilar e sentir-se insignificante perante a imensidão do cosmos e o fardo das obrigações que aparecem com um convite. Entretanto, é justamente nesses instantes que revelamos a verdadeira essência do nosso eu. Da mesma forma que o herói da história notou que suas inseguranças o tornavam simplesmente alguém da raça humana, é essencial que a gente reconheça que o temor e a falta de clareza são apenas pitadas no prato da vida, e não o próprio banquete. A vivência dele nos faz refletir que dentro de cada um de nós reside uma missão especial. Esse objetivo pode até não parecer uma epifania logo de cara, mas está ali, escondido como um tesouro, aguardando ser encontrado. Quem sabe a resposta esteja guardada em uma escolha que empurramos com a barriga, em um desejo que deixamos para lá, ou em uma chance que parece uma gota d'água, em um balde furado, mas pode ser a chave do nosso mundo. Entretanto, quando atendemos ao chamado, quando decidimos acreditar no projeto grandioso, algo em nosso íntimo se transforma. Carregamos nas costas o fardo da obrigação, mas, ao mesmo tempo, experimentamos a força mágica de um objetivo capaz de mudar tudo. A narrativa nos revela que, de fato, ninguém caminha por essa estrada sozinho. Da mesma forma que o protagonista teve James como seu norte, nós também esbarramos em pistas, orientadores, frases ou até mesmo em circunstâncias que iluminam nosso trajeto. Pode ser uma mensagem que ecoa nas profundezas da alma, uma situação que não se apresenta como mero acaso, ou uma epifania que brilha como uma estrela em meio à tempestade da confusão. São sinais de que existe uma força superior nos orientando, mesmo quando a vida se torna um grande ponto de interrogação. Agora, voltamos nossos olhos para você, que navegou por essa aventura até este ponto. Qual é o sussurro que ecoa no seu ser? O que está no aguardo para ser encarado, aceito e mudado? Não importa quão pequeno você se sinta em certos momentos, tenha em mente que cada decisão, cada movimento que você faz, pode esculpir não apenas a sua história, mas também a trajetória das pessoas que estão ao seu redor. Você é uma peça de um quebra-cabeça grandioso e cada passo seu ecoa na sinfonia da vida. Tal como o herói da história, você enfrenta um dilema. Pode parecer uma missão complicada, até mesmo um desafio de dar medo, mas lembre-se de que não existe instante mais forte que o daquele em que optamos por acolher nossa verdadeira essência e a razão pela qual estamos aqui. A bravura não se resume a não sentir medo, mas sim em escolher seguir em frente mesmo com ele à espreita. E nesse momento audacioso, você descobrirá energias ocultas que jamais imaginou possuir. Queremos expressar nossa gratidão por sua presença, por reservar um tempinho para mergulhar nessa narrativa e por refletir sobre como ela pode encontrar eco em sua própria trilha de vida. Esse espaço, o mistério da espiritualidade, foi criado para compartilhar mensagens como essa, relatos que emocionam, motivam e colocam à prova nossas convicções. Se esse conto mexeu com seu coração, que tal dar um alô e se inscrever no canal? Aproveite para dividir suas impressões nos comentários e vamos seguir juntos nessa aventura. Não se esqueça, cada um de nós tem uma função nessa dança cósmica orquestrada pelo destino. O que você possui está ali, como um tesouro escondido, pronto para ser desvendado, aproveitado e dividido com o mundo.
que você tenha peito para escutar o chamado, visão para entender a trilha e confiança para continuar em frente, e que a cada passo dado você tenha consciência de que não caminha só nesse caminho. Que a luz celestial acenda seu caminho e que a cada decisão sua você descubra a chance de se alinhar ao destino para o qual veio ao mundo. Agradecemos por sua presença em nossa companhia. Te encontro na próxima página do seu próprio conto.